houve migração de candidatos a curso de engenharia para outras profissões, mas também dentro da engenharia, dentro da própria engenharia, deixava de ser civil para ser metalúrgico, eletrônico. Ou eletrônico, quer dizer, se a gente pensar nesses últimos 25 anos, a indústria eletroeletrônica, TI, essa coisa que teve um crescimento vertiginoso. E mesmo a indústria química, petroquímica. Então houve uma demanda para a formação de engenheiros, em outras áreas e um desestímulo para a formação de engenheiros civis. Engenheiros civis e engenheiros, não só civis, mas que estão associados com a construção dessa infraestrutura. Agora nós vamos assistir um fenômeno inverso, vai passar a existir um grande estímulo para a formação de engenheiros civis e as outras especialidades ligadas mas que demandam um tempo até exatamente, chegar no mercado, tempo. Né? Então, por exemplo, hoje existe uma demanda do mercado muito forte para gerentes de projeto. E você não tem gerentes de projeto. O ideal seria que você tivesse engenheiros de projeto na faixa de, vamos dizer, de 35 anos, em torno de 30... Que já reuniu uma certa maturidade, uma certa experiência, né? Mas você não encontra. Então, ou você encontra em gerentes de projeto com uma idade muito mais avançada, já acima dos 50 anos, que tem experiência... Ou talvez até que estejam saindo da aposentadoria, tendo que voltar para assumir, né? Exatamente. Ou engenheiros ainda muito jovens que ainda estão em fase de formação, em fase de formação. Então tem um vácuo aí, vamos dizer, entre os 20 alguns anos e os 50 anos, de 25 foi causado anos, justamente por esse desestímulo que houve atrás. Quer dizer, a método já sente, por exemplo, a falta então desses profissionais mais qualificados. O que nós estamos fazendo, e a Metro sempre fez bastante isso, mas nos últimos anos nós estamos fazendo de forma mais intensa, é preparar os nossos próximos profissionais, é qualificar os nossos profissionais. Eu estava falando em gestão de projeto, nós temos um curso permanente na Metro de formação de gerentes de projeto. Quer dizer, a cada semestre nós temos 1 a 2 turmas dentro da Método sendo formadas para a gestão de projetos. Quer dizer, se o mercado não consegue formar, aí vamos para o treinamento corporativo, vamos para as universidades corporativas e vamos formar dentro da própria empresa, né? Exatamente. E como é que fica, como é que fica a questão de uma provável, como é que se chama isso, quando você tem uma... Por exemplo, eu estou perguntando isso em função de um amigo, eu já até comentei isso aqui num programa que a gente fez sobre recursos humanos aqui. Ele é engenheiro, trabalha nessas 6 grandes construtoras, né, Andrade Gutierrez, OAS, coisa e tal, e ele começa a se firmar numa, vem a outra e oferece mais para ele ir para lá, porque justamente há essa escassez de mão de obra. Então essa rotatividade, como é que a Método lida com isso? Quer dizer, investe na formação do profissional, vocês têm políticas também para reter isso? Como é que funciona? Não há dúvida, na medida que a empresa faz investimento na formação dos seus quadros, ela tem que ter um investimento equivalente na retenção dos profissionais, mas na realidade você consegue reter o profissional quando você, de um lado, oferece oportunidades de desenvolvimento, que esse profissional esteja em constante desenvolvimento, você oferece treinamento, mas também você tem que ter oportunidades de carreira. E uma empresa só consegue oferecer oportunidades de carreira se ela estiver crescendo. Então, o grande desafio é esse, é balancear a formação dos profissionais com a geração de oportunidade dentro da empresa. Ok. E enquanto matéria-primas, insumos, como é que a Método está vendo aí esse ano e o próximo ano? Eu acho que no curto prazo, curto e médio prazo, nós não vamos ter uma pressão maior, até porque, por conta da crise, houve um adiamento de alguns projetos, principalmente o mercado imobiliário deu uma freada no primeiro semestre desse ano, postergou alguns lançamentos, então vamos dizer, a pressão será um pouco menor do que a pressão que teria havido sem a crise. Embora eu tenha uma leitura da nossa crise aqui do mercado imobiliário um pouco diferente do usual. Né? Podemos até falar sobre isso. Podemos comentar, com certeza seria interessante. Mas eu acho que a indústria de materiais, ela tinha em 98, em 2008, nós tínhamos um crescimento muito grande, havia uma euforia no mercado, até certo ponto irracional, mas... Eu apelidei, a palavra do presidente do FED, eu apelidei de exuberância irracional, né? Que lançava assim, não, precisamos lançar, precisamos fazer, né? E por conta disso também havia muito projeto de expansão, a indústria cimenteira, por exemplo, com um número grande de projetos, a indústria siderúrgica investindo,
alumínio, quer dizer, você tinha em toda a indústria de base investimentos para contemplar esse crescimento da demanda. Com a redução dos lançamentos, a redução de ritmo de alguns investimentos, a indústria praticamente parou de fazer novos projetos no início do ano passado. Então, com isso, esses investimentos dessas indústrias de infraestrutura se maturaram. Nós temos fábricas novas hoje de cimento, nós temos várias... A oferta aumentou e a demanda foi reprimida um pouco. Então, tem um pequeno espaço, mas esse espaço não é muito grande. Quer dizer, é fundamental que os investimentos sejam retomados para, no momento que esse colchão que a gente, essa gordurinha seja nós temos que queimada. aproveitar teoricamente essa gordurinha que a gente tem ainda nesse próximo semestre, nesse próximo ano, para não ser pego de calças curtas mais para frente. Mas não essa gordurinha não aguenta muito mais do que isso. É esse ano. Quer dizer, nós temos que ter investimentos que garantam um aumento de produção de insumo já a partir do ano que vem. Isso se reflete um pouco, eu estava vendo no jornal essa briga aí nessa compra dessa cimenteira portuguesa, então essa disputa um pouco para essa questão do cimento, além dos interesses estratégicos da empresa, tem também a ver com esse crescimento dessa demanda de matéria-prima? Nessas indústrias de base, a escala é um fator importante para a competitividade. Então as empresas têm que ganhar escala. E a respeito disso que nós estamos assistindo hoje aqui no Brasil, é uma coisa que já aconteceu em outros lugares do mundo, mas nós estamos assistindo a uma consolidação em todos os segmentos de atividade. Nós estamos assistindo isso na indústria alimentícia, assistimos isso no setor financeiro, telecomunicações, e obviamente isso tem que acontecer também dentro do setor de construção civil. Está acontecendo do lado dos insumos e vai acontecer do lado da prestação de serviço. Vai acontecer, estamos assistindo no mercado imobiliário, quer dizer, daquelas mais de uma dezena, quase duas dezenas de empresas que abriram capital. Comprando. Já houve uma consolidação e já várias empresas já se fundiram, foram adquiridas, desapareceram. Vamos pegar um pouquinho dessa tua visão dessa crise imobiliária. Eu trabalho também, no meu trabalho de consultoria de marketing, eu trabalho bastante com o mercado imobiliário e tenho acompanhado ao longo do tempo esse mercado e vi acontecer aquela euforia pré-crise, né, de muitos lançamentos, de muitos projetos, e de repente assim um break, assim, digamos, gigante, cancelamento de vários lançamentos, de vários projetos, e depois um desespero de desovar, digamos, um estoque de lançamentos que tinham sido feitos pré-crise. Então eu sinto assim uma análise, digamos, não muito aprofundada, assim, mas o mercado imobiliário vai um pouco no soluço, ele não parece que não vai muito na análise de demanda, no planejamento de médio e longo prazo. Qual é a tua visão que você estava comentando aí, que é um pouco diferente A gente fala que no Brasil nós temos um déficit habitacional, que esse número sobe e desce, mas sempre oscila em torno de 6 milhões de moradias. O que ocorre é que esse é um déficit real, mas é um déficit do ponto de vista de mercado falso, porque não adianta você ter pessoas que estão morando em submoradia, mas que não têm poder aquisitivo para ir para o mercado, não são compradores, são pessoas que têm necessidades, mas que não têm recursos para suprir essa necessidade. Então isso depende essencialmente de duas coisas, de renda e de financiamento. E o que nós estamos assistindo aqui no Brasil, que as duas coisas estão caminhando bem. Quer dizer, você está tendo um aumento de renda, principalmente nos segmentos de menor renda. Então, famílias de classe E passando para classe D passando para classe C passando para classe B. Quer dizer, está havendo uma ascensão social de um contingente significativo da sociedade brasileira e, com isso, vamos dizer, com mais renda que se reflete no consumo e se reflete nos bens duráveis. E, de outro lado, mais oferta de financiamento. Nós nunca tivemos um volume de oferta de financiamento como esse disponível hoje, combinado com uma taxa de juros em declínio e combinado com aumentos de prazos de financiamento. Então, essa é uma combinação explosiva. Mais renda, mais financiamento, menos juro, mais prazo de financiamento. Quer dizer, há um aumento de demanda, e que é um aumento de demanda consistente. Quer dizer, isto é uma demanda que vai crescer e eu imagino que isso não seja um movimento de menos de 10 anos. Isso tende a se propagar. Ser um movimento de longo prazo devido a essa conjunção de fatores. Então, do lado da demanda, haverá um crescimento e esse crescimento será significativo e será sentido por muito tempo.
O que acontece é que do lado da oferta também, nós nunca tivemos tanta oferta, tanta disponibilidade de capital para quem